Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso tradicional Café com Ações. Saúde a todos! Café com Ações é um giro de notícias, informações, conteúdos sobre o mundo dos investimentos, bolsa de valores, mundo empresarial, sempre acompanhados de um bom café especial, os cafés arábicas. Vale a pena você conhecer esse mundo novo. O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo e produz um dos melhores cafés de excelência, de qualidade de todo o nosso planeta. Estamos falando dos cafés especiais. Estes vocês não encontram normalmente nas gôndolas de supermercado. Os que estão lá são os cafés robustos de péssima qualidade. Ninguém compra isso fora do Brasil. Mas os cafés especiais, esses sim, os cafés arábica, o Brasil lidera os principais rankings mundial de café de excelência. Aventure-se por esse novo mundo. Bom, é importante separar o joio do trigo, muita informação, muito conteúdo na internet, nas redes sociais, na mídia financeira, a gente precisa separar o que é realmente relevante. Nesse sentido, precisamos separar o joio do trigo, focar naquilo que possa ter alguma utilidade para as nossas estratégias de crescimento profissional, pessoal e financeiro. É isso que se propõe o Café com Ações. Eu mostro aqui o que eu faço para mim e compartilho este exemplo para que vocês possam ter uma referência para construir também as suas estratégias. Vamos começar o dia de hoje falando sobre a CVC. A CVC informou que alguns dos seus sistemas permanecem interrompidos após o ataque cybercriminoso. Restam apenas algumas etapas para a retomada. A operadora foi alvo de um ataque de hackers, de cybercriminosos, essa semana que passou. Então, ela informou na quinta-feira que segue trabalhando, na quinta-feira dia 7, ela informou ao mercado que segue trabalhando para limitar os danos causados, restabelecer o pleno funcionamento do ambiente de tecnologia após o ataque de ransomware sofrido em seu ambiente no último sábado, dia 2. A operadora de viagens informa que alguns de seus sistemas permanecem interrompidos, afetando adversamente as suas operações e ainda restam importantes etapas para a retomada da operação. Importante entender isso porque essa é a nova realidade do mundo, os ataques cibernéticos, e isso nos mostra uma amplitude enorme de possibilidades de negócios para empresas como a Oi Soluções. A Oi fincou sua bandeira nesse terreno das gestões de camadas de segurança, de soluções, de produtos, de consultoria para empresas nessa área para criar sistemas de proteção para os seus dados. Portanto, a Oi Soluções está muito bem posicionada diante dessa demanda desse mundo e isso, obviamente, é uma vantagem competitiva que a empresa está tendo. Uma outra notícia, PetroRio pode ter saído na frente de Albacora, apontam algumas agências especializadas neste setor. O noticiário corporativo nos traz informações, em especial na Reuters, de que a Petrobras já teria escolhido a proposta do consórcio da PetroRio e Cobra, subsidiária da francesa Vinci, para o campo petrolífero offshore de Albacora. Fontes ouvidas pela Brasil Energia também apontam que a PetroRio foi a maior licitante em Albacora, enquanto que o campo Albacora Leste deverá ser releiloado. A proposta da PetroRio Cobra superou uma oferta concorrente feita pelo consórcio composto pela empresa de private equity EIG, Global Energy Partners, junto com as brasileiras Enalta Participações e 3R Petroleum, de acordo com as fontes da Reuters. Em esclarecimento, a PetroRio informou que até o momento o consórcio não recebeu nenhuma notificação formal da Petrobras. A companhia faz parte do processo como operador do consórcio em que participa e apresentou uma proposta vinculante na última etapa de procedimento, mas ainda aguarda uma posição da Petrobras com relação às próximas etapas. Este campo de Albacora é importante porque, se confirmada a vitória da PetroRio, nós vamos estar vendo a empresa duplicando de produção, de capacidade de produção. Então isso é muito importante a gente ficar acompanhando, em especial aqueles que gostam do setor e que estão
investidos em PetroRio, como é o meu caso, que estou investido na empresa desde o ano passado. Banco Inter. Banco Inter anunciou reorganização na quinta-feira, que passou. Vai passar a listar as suas ações nos Estados Unidos e deixará de ter ações e units na Bolsa de Valores brasileiras. Os papéis chegaram a saltar 12% no dia de ontem. O Banco Inter declarou por meio de fato relevante os detalhes de sua reorganização societária e a migração de sua base acionária para os Estados Unidos. Na Bolsa, vai ficar operando via BDRs. Será o único meio de operação. Com a implementação da organização societária, as ações classe A do Banco Inter passarão a ser listadas na Bolsa de Valores nos Estados Unidos. Os BDRs lastreados em ações serão negociados na Bolsa brasileira e o Inter deixará de ter suas ações e units negociadas na Bolsa por aqui. Então, fato relevante comunicado pela empresa. E segue o Banco Inter sua estratégia de crescimento, né? O Bank of America, ele segue otimista com o Brasil na América Latina e recomendou ações ligadas à reabertura econômica. Então, a Bolsa caiu bastante, é importante entender isso, a Bolsa brasileira caiu bastante, saiu de 130 para 600, foi até 108 mil, está agora trabalhando nessa região de 110 mil pontos. O que esperar da Bolsa? Ela pode subir agora no final do ano, essa é a expectativa, que haja um rally de alta nesse final do ano. A Bolsa ficou barata, muitos investidores já estão enxergando isso e há uma possibilidade do estrangeiro que saiu no mês de julho, porque não gostou da condução dos assuntos políticos, econômicos no Brasil, então o estrangeiro saiu, a Bolsa desabou, sintomático, porque quem carrega o maior fluxo de recursos na Bolsa brasileira são os estrangeiros. Então, para o estrangeiro ficar no Brasil, ele só fica por duas razões. Uma, quando ele confia na economia, o que não é o caso agora. O segundo motivo, a segunda razão, é quando a Bolsa fica muito barata. Aí ele entra, faz uma posição de curto prazo, depois vende quando chega na alta e leva o seu dinheiro para fora. É isso que a gente vai ver provavelmente a partir de agora. Espero a volta do estrangeiro na Bolsa, entrando durante esse mês de outubro, e eles devem carregar suas posições até janeiro, quando vão vender, porque ano que vem eles vão preferir ficar pelo menos até as eleições fora do Brasil, né? Então essa é a expectativa que eu tenho em relação aos estrangeiros na Bolsa brasileira. O Bank of America, ele recomenda ações ligadas à reabertura econômica. O que isso significa? Eles estão de olho aí em algumas empresas do setor de petróleo, do setor de proteína animal, setor de indústrias como VEG, né? A expansão de crédito, eles acham que isso vai, de alguma forma, ainda continuar num bom ritmo. E eles enxergam que algumas ações caíram demais e que existem, portanto, possibilidades de investimento no país. Algumas outras empresas relacionadas a shopping centers, construção, parte de combustíveis, eles enxergam aí algumas potencialidades, algumas possibilidades. Braskem também, eles estão avaliando bem por conta do momento no setor petroquímico. Então, é um pouco da análise que o Bank of America fez. Mais um banco recomendando o Brasil. Tivemos recentemente o suíço UBS recomendando o Brasil. E já tivemos, há cerca de 3, 4 semanas atrás, o Luiz Stuberger, do Fundo Verde, dizendo que a Bolsa estava barata e que ele estava comprando mais Bolsa. Muito bem. Outra informação importante, total de brasileiros com dívida chega a 74% em setembro. Isso foi um dado divulgado
pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 74% da população brasileira está endividada. Com a alta de setembro, o indicador renovou o nível recorde. Então, o nível recorde de brasileiros endividados, 74%. Significa dizer o seguinte, olha, de cada 10 brasileiros, 7 estão endividados. É essa conta que a gente tem que ter em mente, né? Esse não é um número bom, esse não é um número que mostra a saúde financeira do povo brasileiro. Esse é um número, sim, que preocupa. E isso tem a ver com uma série de fatores. Tem a ver com a crise, tem a ver com uma crise que não é só da agora, é uma crise que já vem, né? Desde o fim do governo Dilma, quando o Brasil foi empobrecido em 8% de queda do PIB. Não esqueçamos nunca isso, porque pode parecer que a crise ela é agora em função da pandemia que aconteceu no ano passado. Quando eu falo em crise, vamos ampliar nossa mente, vamos ampliar o nosso cérebro, né? Raciocinar, né? E entender que quando eu falo em crise, eu estou falando de uma crise muito grave, muito grave. Uma crise que já vem desde os idos de 2015, desde os idos de 2014 para 2015. É aí que começa uma grande crise. O Brasil teve o seu PIB derrubado em 8%. 8% da riqueza brasileira foi destruído. Isso não é pouco. Isso não é pouco. Milhares de empresas foram fechadas nessa época. Perdemos o grau de investimento. Perdemos o grau de investimento, que é um selo de qualidade da economia. Isso faz com que investidores decidam entrar ou não num país. Então, foi uma grande tragédia, uma hecatombe, uma bomba nuclear no final do governo Dilma, que explodiu, né? E por isso ela caiu. Caiu por isso, porque se inviabilizou como condutora da política econômica brasileira. Ponto. A questão técnica foi as pedaladas fiscais. Mas não foi isso que derrubou ela. O que derrubou ela foi a eclosão dessa crise, dessa hecatombe que dizimou a economia brasileira. Ponto. Dito isso, nós vínhamos nos recuperando no governo Temer, iniciamos o primeiro ano do governo Bolsonaro também dando continuidade à retomada da economia, mas aí 2020 veio a pandemia, nos jogou de novo no fundo do buraco. Voltamos para a estaca zero. Essa é a realidade. E aí? E aí que estamos aí vivendo toda essa crise, toda essa problemática, né? E isso se traduz em desemprego, isso se traduz em inflação, isso se traduz em alta dos juros, isso se traduz em mais famílias endividadas. E agora com a pandemia foi muito desigual. A pandemia foi muito desigual. Eu lembro sempre de uma frase do Chris Gardner, americano, bilionário americano lá, né? Ele diz assim, ó, a crise da pandemia, a pandemia é uma tempestade que atingiu a todos, mas nem todos estão no mesmo barco, nem todos estão no mesmo barco. Então tem gente que está no transatlântico, tem gente que está num iate de luxo, tem gente que está muito bem abrigado da tempestade, tem gente que está enfrentando a tempestade em canoas e tem gente que está no meio da rua e enfrentando a tempestade. Os estágios que as pessoas estão durante essa tempestade da pandemia são diferentes. Consequentemente, o que é que a gente vê? É que a pandemia ela agravou a desigualdade social. Isso aconteceu no mundo inteiro. Agravou a desigualdade social. Os mais pobres são os que mais estão sofrendo com os efeitos da pandemia. Simples assim, é preciso entender isso, né? Deste modo, num país que já vinha de terra arrasada, que já vinha de uma profunda crise, viver agora essa nova realidade torna o que já era ruim muito pior. O que já era ruim fica muito pior, em termos de dramaticidade. Era preciso que a nossa política tivesse inteligência mínima para focar no que é essencial, do que é importante e relevante para a reconstrução do país. Infelizmente, a nossa política, a qualidade é abaixo de zero, é negativa. São desprovidos de inteligência. O cérebro é menor do que um caroço de feijão.
Assim, eles estão lá apenas dando uma de Tunico Ferreira. Você acompanha o Tunico Ferreira da novela? Nos Tempos do Imperador? Aquilo é o estereótipo mais bem construído e elaborado do que é o político brasileiro. Aquilo ali é uma tradução do que é o político brasileiro, o Tunico Ferreira. Nós temos um monte de Tunicos Ferreiras espalhados por esse Brasil, querendo cuidar de si e dando uma grande banana para o povo. Essa é a realidade. Isso é secular. Veja que vem dos tempos do imperador. Não é? O que pode fazer isso mudar a sociedade brasileira? Ela precisa ter educação, ela precisa ter discernimento, precisa ter o cérebro maior do que o caroço do feijão, porque senão ela não vai entender nada disso. Vai continuar aí, né, a servir de marionete na mão dos espertos, dos espertalhões, que continuam tirando proveito disso tudo, enquanto que a grande maioria está sofrendo. Esses aí estão enchendo as burras de dinheiro. Essa é a verdade. Mas, vida que segue, né? Muito bem. Outra notícia importante que eu queria compartilhar aqui com vocês, no Café com Ações de hoje: os blocos de exploração de petróleo próximos a Fernando de Noronha e o Atol das Rocas desculpem, não atraíram investidores. Então, os blocos próximos a Fernando de Noronha e o Atol das Rocas não atraíram investidores. Isso é ótimo, isso é importante, porque são dois paraísos ecológicos, dois sistemas altamente complexos do ponto de vista ambiental, de riqueza natural, e essa possibilidade de extração de óleo nessa região, que foi proveniente de uma decisão da Agência Nacional do Petróleo, é de uma estupidez, de uma burrice, de uma ignorância bestial. É coisa de retardado mental, né? E eles queriam explorar petróleo nessas regiões. Burocratas, trancados dentro dos seus gabinetes no ar-condicionados, tomando decisões absolutamente estúpidas, porque eles são absolutamente ignorantes, desprovidos de inteligência. Ainda bem que os investidores não são, não é verdade? Ainda bem que do lado empresarial a gente tem vida inteligente e ninguém quis se aventurar nisso aí. Existem movimentos políticos para levar este assunto já para o Supremo Tribunal Federal. O governo de Pernambuco está seguindo essa linha e acho que deve continuar para levar este assunto para o Supremo e o Supremo já dizer que isso não pode. Proibir. Porque enquanto tiver vida desprovida de inteligência na Agência Nacional de Petróleo, o risco continua existindo, né? De voltar a tentar fazer um leilão e de repente alguém querer explorar isso, né? Mas vamos esperar que continue o lado empresarial ficando longe disso aí e que o Supremo também se manifeste logo e barre essa possibilidade, né? Isso vai fazer bem ao Brasil, isso vai fazer bem para a imagem do Brasil junto aos investidores. Essa agenda de meio ambiente, de sustentabilidade, de energias renováveis está hoje na agenda dos gestores de fundos de investimentos. Ou o Brasil abre a sua cabecinha para entender isso, ou esquece, né? Vai ficar fora dos grandes fluxos de capital. E isso é uma estupidez para um país que está com a economia combalida como a nossa, né? Terra arrasada desde 2015. Abrir mão do capital estrangeiro? Isso é coisa de doente mental. Não é possível, né? Não é possível. Oi e o Oi 2 fecham um contrato de gerenciamento de faturas de energia. Oi e o Oi 2 firmam um contrato para gerenciamento de faturas de energia. A operadora de telecomunicações Oi fechou o contrato com a Oi 2 para a gestão de 65 mil faturas de energia de unidades consumidoras da operadora. Na parceria, a empresa especializada em gerenciamento de dados de energia, a Oi 2, passa a disponibilizar sistemas integrados de gestão de energia para a Oi. Assim, 65 mil unidades consumidoras que estão espalhadas pelo país serão a principal fonte de informações. A Oi 2 deverá disponibilizar seus produtos Power Hub,
uma plataforma que integra soluções de internet das coisas e gerência de fatura de energia das distribuidoras. Vai disponibilizar também um software voltado para a gestão de créditos de energia, distribuída para a modalidade de autoconsumo remoto e geração compartilhada, a Line. Em parceria com a Thunders Tecnologia, a Way 2 irá fornecer a plataforma Thunders, que suporta a gestão das operações ambiente de contratação livre. Na gestão energética, a empresa de inteligência de dados também deve auxiliar a operadora Oi na gestão de contratos e obrigações de regulação para as unidades que forem para o mercado livre. A Oi está com um projeto aí de ter 32 usinas de geração de energia solar, e isso vai virar um novo negócio. A gente já cantou essa pedra no canal Viver de Renda há mais de, sei lá, acho que já deve ter uns 2 meses que a gente falou sobre isso, que isso vai virar um novo negócio. E o presidente Rodrigo Abreu já falou também sobre isso, de que recentemente ele disse numa entrevista que isso está se tornando um novo negócio para a Oi. Estejamos atentos aí, que a Oi vai se reinventando, né? Uma nova Oi está nascendo. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.